eu diria que, para além das indicações em várias biografias, nós temos elementos documentais para perceber e constatar que Engels se antecipou a Marx do ponto de vista da adesão às ideias comunistas e do conhecimento da economia política, a cuja crítica Marx vai se dedicar precisamente a partir do conhecimento de um texto de Engels. Talvez seja interessante dizer, e eu tenho falado quanto a isso nas entrevistas que eu tenho podido dar nessa passagem dos 200 anos do nascimento de Engels, que está sendo comemorada em todo o mundo culto, não é? Eu tenho insistido em que é hora de agradecer a Friedrich Engels, não o filho, ao pai. Não é? Engels nasceu, como todos sabem, a 28 de novembro de 1820, numa família de industriais têxteis. Era o primogênito de uma família e levou o nome do pai. Tem o mesmo nome. O pai chamava-se Friedrich Engels e o menino recebe o nome de Friedrich Engels. É hora de agradecer ao pai. Por quê? Porque a insistência do pai em ter um filho que fosse a sua continuação nos negócios, fosse um empreendedor capitalista, levou Engels a ter experiências que o fizeram tomar um rumo existencial e intelectual completamente diferente daquele que seu pai queria. Mas se o pai não o tivesse mandado fazer um estágio numa empresa de que o pai era um dos sócios, lá na Inglaterra, em Manchester, provavelmente a trajetória do jovem Engels seria diferente. Então, eu quero começar agradecendo ao velho Engels, que resolveu enquadrar o filho para aprender a negociar, mandando-o para Manchester. Engels faz os seus estudos liceais, nós diríamos hoje, os seus estudos fundamentais, e não faz mais, ao longo da sua vida, qualquer estudo formal, institucional. Ele conclui os estudos liceais e o pai o manda para um estágio numa casa comercial especializada em importação e exportação, onde ele fica cerca de 1 ano. Ele aí se interessa muito por literatura, adere a um movimento intelectual que foi capitaneado pelo grande poeta Heinrich Heine, que era a jovem Alemanha. Tem algumas tentativas criadoras, poéticas, que não são de nenhuma relevância. Estabelece uma correspondência com jovens amigos dele, os irmãos Graber, e começa a contribuir, sob pseudônimo, com um jornal lá na sua cidade, em Barmen. O pseudônimo que Engels utiliza é o de F. Oswald, e ele manda vários textos para esse jornal, com uma visão muito crítica das elites dominantes. Ao cabo desse estágio, Engels retorna a Barmen e o pai já está visualizando para o filho uma carreira de empresário. O filho põe um pé no freio e resolve prestar o serviço militar voluntário em Berlim. Ele vai para Berlim e presta esse serviço num batalhão de artilheiros, vinculado à artilharia. Data daí o seu interesse, que vai ser o interesse que permanecerá ao longo da sua vida e redundará, inclusive, em belos ensaios e estudos sobre a arte e a estratégia militares,
o que vai, inclusive, justificar o apelido com que os íntimos do Engels Maduro o chamavam, o designavam. Ele ganhou o apelido de general. Ele vai ficar um ano em Berlim, que era o centro universitário onde as ideias da polêmica filosófica estavam correndo intensamente. Ele frequenta disciplinas na Universidade de Berlim e liga-se a um grupo do qual Marx, com o qual Marx, enquanto estava em Berlim, Marx, nesse momento, já não estava mais em Berlim, ao qual Marx também se ligara, os chamados jovens hegelianos, a esquerda hegeliana, e participa de uma série de polêmicas. Mas, ao cabo desse período prestando serviço militar voluntário, o pai de Engels o persuade a fazer um estágio na Inglaterra, trabalhando, como eu acabei de referir, numa empresa têxtil, sediada em Manchester, que o pai mantinha em copropriedade com os irmãos Hermann. Engels aceita a proposta e se dirige para a Inglaterra no segundo semestre de 1842. Mas nessa viagem, ele para em Colônia, que era o centro mais importante de uma das unidades da Confederação Germânica, a Renânia. Ele para e tem um contato com o editor de um jornal liberal burguês chamado Gazeta Renana. Esse editor é Karl Marx. A entrevista que mantém é uma entrevista muito fria, quase burocrática. Marx não dá muita atenção ao rapaz, mas se dispõe a receber artigos que ele produziria na Inglaterra e mandaria para o jornal. Esses artigos vieram e Marx os publicou. O fato é que o moço vai para a Inglaterra, vai para Manchester e passa 21 meses em Manchester. É importante dizer que Manchester tinha, então, 400 mil habitantes e era chamada Oficina do Mundo. Ali havia já um nascente movimento operário muito marcado pelo movimento cartista. E Engels se liga a esses trabalhadores cartistas, sobretudo pela mediação daquela que posteriormente viria a ser a sua primeira companheira, uma operária têxtil de origem irlandesa chamada Mary Burns, que leva Engels a conhecer muito bem Manchester e a vincular-se ao movimento cartista. É importante dizer que quando Engels chega à Inglaterra, ele já tem um ideário ideopolítico a que se nomeia, a que se designa como comunismo filosófico, sob a forte influência de um contemporâneo dele, um filósofo chamado Moses Hess. Na Inglaterra, Engels, no seu contato com o movimento operário, atualiza essas ideias do comunismo filosófico. Num momento em que Marx, atenção, num momento em que Marx não está vinculado a ideias comunistas. Também na Inglaterra, Engels, que trabalha, notem, ele trabalha de segunda-feira de manhã até o meio-dia de sábado na fábrica. É um gestor da fábrica. À tarde do sábado e no domingo, ele emprega visitando bairros operários, bairros proletários, conhecendo Manchester e fazendo apontamentos. Ele está fazendo uma observação claramente sistemática do que era Londres. E, nesse período, ele toma conhecimento de algo que o Marx ignorava. Os textos da economia política, que Marx vai chamar de economia política clássica dos ingleses. E Engels redige, no final de 1843, um texto que é um texto seminal,
intitulado Esboço de uma Crítica da Economia Política. É um texto que Marx mais tarde vai chamar de um esboço genial e que vai abrir para Marx o conhecimento da crítica da economia política. Esse texto vai ser publicado numa revista que Marx, juntamente com Arnold Ruge, edita em Paris e que sai por uma única vez, um número único, que sai em final de fevereiro, princípio de março de 44. Voltando da Inglaterra para a sua cidade natal, Engels se encontra com Marx no outono de 1844 em Paris. Já são dois homens diferentes. Engels com 24 anos, Marx com 26 anos, mas que já estavam, passada a sua adolescência, ingressando na sua maturidade, homens que, neste momento, por caminhos muito diferentes, Marx pela vida universitária, pela sua experiência acadêmica e a sua experiência jornalística, Marx já fazia uma opção comunista. A de Engels era anterior, mas eles se encontram e notam que estão participando de pontos de vista comuns. E resolvem, a partir de setembro, outubro de 1844, resolvem estabelecer o que vai ser uma fecunda colaboração intelectual. Essa colaboração vai se transformar numa sólida amizade que vai uni-los até o fim da vida. Até o fim da vida de Marx, que morre em 1843, e Engels, que sobrevive a Marx 12 anos e morre em 1895. Então, a gente nota que, nesse primeiro momento, Engels se antecipa a Marx, seja na percepção da importância do movimento comunista, seja do papel dos trabalhadores e também da significação teórica e política da economia política inglesa. Nós vimos que Engels retorna à Alemanha em 44, depois de cerca de 21 meses na Inglaterra. Dos apontamentos que ele fez, da relação que ele estabeleceu com os trabalhadores, ele vai se dedicar, no primeiro semestre de 45, a redigir a sua primeira obra, o seu primeiro livro, que é uma obra-prima, e não apenas da história do marxismo, mas é uma obra-prima das ciências sociais, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Ele retoma aquelas observações, aqueles apontamentos que ele fez e produz um livro absolutamente importante, eu chegaria a dizer que é um livro genial, que ele vai publicar antes de completar 25 anos. Do encontro dele com Marx, vai sair um primeiro fruto comum, que será publicado em fevereiro de 45. É uma polêmica com os ideólogos alemães, com os quais eles, inclusive em anos anteriores, tinham travado batalhas comuns. É o livro, como você mencionou, A Sagrada Família ou Crítica da Crítica à Crítica. É um livro interessante porque eles estabelecem o sumário do livro, mas cada um escreve a sua parte. Como Engels estava muito envolvido na redação da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, ele escreve pouco nesse volume que vai sair em fevereiro de 45, A Sagrada Família. O principal do texto é trabalho de Marx. Agora, é muito curioso que essa primeira obra comum deles, que vem à luz, que é editada, a autoria é nominada Friedrich Engels e Karl Marx. As edições posteriores, não é, passaram a ter essa autoria invertida. Hoje nós conhecemos a Sagrada Família como Karl Marx e Friedrich Engels. Mas a primeira edição, que foi tocada pelo Marx, Marx fez questão de ressaltar o trabalho do amigo, que, entretanto, foi, em termos quantitativos, um trabalho muito menor que o seu. Lá em Barmen, Engels vai viver uma tensão que vai marcar muito da sua vida
como nós veremos a seguir. Durante o dia, ele fica trancado em casa, redigindo a situação da classe operária, da classe trabalhadora na Inglaterra. À noite, ele sai para fazer propaganda socialista e comunista junto com Moses Hess em bairros operários. É claro que o velho Engels não acha nada interessante isso. Primeiro, que ele quer que o filho vá trabalhar na fábrica. Segundo, vê o filho. O pai era um conservador, não era um reacionário, mas era um conservador. Vê o filho, ele, homem ilustre, em Barmen, vê o filho metido em atividades chamadas subversivas. Cria-se uma tensão enorme entre pai e filho. E, ao cabo do ano, Engels rompe com o pai e vai viver entre Paris e Bruxelas, onde Marx estava vivendo desde fevereiro de 45. Engels, portanto, vai se dedicar a fazer propaganda comunista em Paris, entre núcleos comunistas em Paris, e em colaborar com Marx em Bruxelas. Os dois criam, com as outras figuras do movimento operário exilado, eles criam o Comitê de Correspondência Comunista, que é a primeira organização em que os dois entram de peito aberto. Era uma espécie da criação de um fórum onde trabalhadores comunistas e socialistas da Europa Ocidental trocariam experiências. Nesse processo, Marx e Engels se envolvem em várias polêmicas com outros exilados alemães e são procurados pelos dirigentes da Liga dos Justos, que era uma organização clandestina formada especialmente por emigrados políticos alemães, que estava vivendo um processo de reorganização. Eles buscam Marx e Engels, que já estavam se fazendo notar no movimento operário através do Comitê de Correspondência Comunista, para atraí-los ao trabalho na Liga dos Justos. Marx e Engels se recusam a ingressar numa liga clandestina. Eles querem fazer política à luz do sol, abertamente, no plano legal. Os dirigentes da Liga se dispõem a convocar um congresso para redimensionar e reorganizar a Liga. Nessas condições, Marx e Engels se aproximam da Liga e participam da rediscussão dos princípios da Liga. Nesse processo de rediscussão dos princípios da Liga, marca-se um outro congresso para finais do ano de 1847, com a presença de Marx e Engels. Esse congresso se realiza em novembro de 1845, em Londres, reunindo representantes da Liga de alguns países da Europa Ocidental. Nesse congresso, decide-se, primeiro, mudar o nome da Liga. Ela vai passar a chamar-se Liga dos Comunistas. E o Congresso atribui a Marx e a Engels a tarefa de apresentar a Liga ao público, de trazer a Liga ao conhecimento público. Marx e Engels, portanto, por tarefa designada pela Liga, elaboram o Manifesto do Partido Comunista. Esse é o título original do documento, que a partir dos anos 70 será conhecido apenas como o Manifesto Comunista. Neste manifesto, Marx e Engels não só trazem as conclusões do debate coletivo no Congresso da Liga, mas fazem mais. Dão uma formulação extremamente original às ideias que, como que estavam no ar. Uma formulação original, orgânica e inovadora daquilo que seria
o programa da Liga dos Comunistas. O manifesto é publicado em fevereiro de 48. Na última semana de fevereiro de 48, ele é publicado em alemão na Inglaterra. É curioso que ele não sai com o nome dos autores. Compreende-se, era um documento partidário. Os autores só serão nominados na primeira edição inglesa, na primeira tradução inglesa, que é de 1850. Aí aparece o nome dos autores, Karl Marx e Friedrich Engels. É interessante observar que a primeira edição do manifesto, que é uma edição em alemão, aquela que sai lá na última semana de fevereiro de 48, é um texto de apenas 23 páginas. Não é? Hoje, o Manifesto Comunista, dependendo dos prefácios, pós-fácios, apresentações, virou um livro. Não, ele era um documento de 23 páginas, era um panfleto para ser lido e divulgado entre os trabalhadores. O manifesto sai e, na mesma semana, explode a mais continental das revoluções vividas pela Europa. A Revolução de 1848. Ela explode em Paris, na mesma semana em que sai o manifesto em Londres. É óbvio que os trabalhadores de Paris não leram o manifesto para fazer a Revolução de 48, não é? É óbvio. Mas é um sinal de que o movimento operário, no plano teórico, através de Marx e Engels, e no plano da prática política, estava se tornando um protagonista, um sujeito de um novo tipo de processo revolucionário, cujo grande ensaio é a Revolução de 48. Explode a Revolução, Marx e Engels vão para Paris, e em Paris, chegam em Paris em março, e em abril os dois rumam para a Alemanha, orientando os trabalhadores alemães que estavam no exílio por razões políticas a retornar ao seu país e a participar da Revolução Alemã, que explodiu em 13 de março. Explode a Revolução de 48, explode na Alemanha a 13 de março de 48. Em abril, Marx e Engels já estão na Alemanha. Dizíamos que a Revolução explode na Alemanha em março, e em abril, Marx e Engels estão lá. Os dois vão se dedicar, nos meses seguintes, diríamos até o segundo semestre de 49, a investir duramente na Revolução de 48 na Alemanha, 48, 49. Vão fundar em Colônia, aquela mesma cidade onde Marx dirigia um jornal burguês liberal, um jornal chamado Gazeta Renana, os dois, e mais alguns companheiros da Liga dos Comunistas que retornam com eles, vão fundar um jornal que circulará até o ano seguinte, um jornal chamado Nova Gazeta Renana. É o jornal que vai dirigir a Revolução Alemã de 48 e 49. E por isso é importante levar em conta o subtítulo desse jornal. O jornal que vai dirigir a Revolução de 48 e 49 chama-se Nova Gazeta Renana e tem por subtítulo Órgão da Democracia. Atenção para esse subtítulo. Esse é o centro da luta de Marx e de Engels. Eles entendem que a Revolução Alemã de 48 e 49 é para bater claramente o resto do antigo regime e da autocracia prussiana. Marx vai se dedicar intensivamente ao jornal, Engels colaborará intensamente no jornal, mas ao contrário de Marx, que ficará, é uma divisão de tarefa entre eles, ao contrário de Marx, que vai ficar por conta do jornal, Engels, além de colaborar no jornal, Engels participa, no segundo semestre de 49, do combate armado pela Revolução Alemã. A contribuição deles, atenção, à Nova Gazeta Renana, é de absoluta importância teórico-política. Os dois escrevem intensamente, aliás, a expressão popular, ao que eu estou sabendo, vai publicar
os textos de Marx e Engels na Nova Gazeta Renana. Você tem aí a direção política da Revolução Alemã. É um repositório, esses textos são textos da maior importância para compreender como Marx e Engels, em 1848-49, estão visualizando o processo da Revolução Alemã, mas contemplando o quadro geral das revoluções de 1848, que, atenção, agitam todo o continente europeu. A Revolução é derrotada. Marx e Engels, no segundo semestre de 49, são obrigados, agora sim, a um duro exílio na Inglaterra, que começa em finais de 49, e no caso deles vai se prolongar pelo resto da vida. Vão fazer a sua vida na Inglaterra, embora tanto Marx quanto Engels façam, a partir dos anos 60, algumas viagens à Alemanha. Eu queria chamar a atenção para o fato de que, quando chegam na Inglaterra, Marx e Engels se dedicam não só à tentativa de reorganizar a Liga dos Comunistas, que estava enfrentando uma crise enorme com a derrota da Revolução. Eles, até 1852, no final de 49, ao segundo semestre de 52, vão se empenhar na reconstrução da Liga. Escrevem textos importantes com esse objetivo, mas a Liga tinha a sua fase histórica já esgotada e ela se dissolve em 1852. Mas, nesse período, Marx e Engels se dedicam a estudos que eles publicam numa revista que editam durante o ano de 1850, saem apenas 6 números, uma revista intitulada Nova Gazeta Renana, revista econômico-política. É importante o fato de ser uma revista que retoma o jornal, retoma o título do jornal. Por quê? Porque os dois, em boa parte desse período, estamos falando de 50 a 52, em boa parte desse período, eles estão convencidos que a vaga revolucionária de 48 e 49 vai encontrar continuidade. Então, eles queriam preservar o nome Nova Gazeta Renana para a retomada das atividades revolucionárias. No ano de 1852, não é? Eles vão mudar de posição, como nós veremos em seguida. Mas eles produzem para essa revista uma série de análises da conjuntura revolucionária que eu chamaria atenção para a importância delas. Tanto escreve Marx quanto Marx e Engels. Não é? O texto do Marx dois textos do Marx. Uma análise das lutas de classe na França em 48 e 49, uma parte desse texto é redigida por Engels, e um outro estudo de Marx, que é o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, que é um golpe de Estado que começa em 51 e se concretiza em 52 com a restauração imperial na França. Engels escreve sobre as revoluções camponesas alemãs. Eles, nesse período, começam convictos de que a Revolução passou apenas por um período de acalmia, mas que ela retornará com força. Mas, ao longo de 51 e 52, eles percebem que uma das condições para uma retomada do processo revolucionário seria a emergência de uma crise econômica de grande vulto. Esta crise não vem. E eles percebem, já em 52, que o período é de refluxo. E com a dissolução da Liga, em 52, Engels toma uma decisão essencial. Eles recompõem com a sua família e vai trabalhar em Manchester, gerindo
a empresa que a sua família tinha em copropriedade com o Zimmer Ehrman, lá em Manchester. Eu mencionei aqui, em 1845, quando Engels volta para casa, a tensão pessoal que Engels vivia. De dia estava em casa, a casa de um pai industrial, e de noite fazia propaganda política. Isso tensionou, angustiou profundamente Engels. Tanto que ele rompe com o pai e vai se dedicar a fazer a revolução. Em 52, com a vaga revolucionária esgotando-se na Europa, Engels faz a opção: eu vou trabalhar lá na empresa. Ele vai para Manchester em 1852 e vai ficar em Manchester 18 anos trabalhando na empresa. Vai, inclusive, em meados dos anos 60, ele vai se tornar um coproprietário da empresa. Vai acumular um pecúlio, vai ganhar dinheiro. Quando ele, em 1870, julho de 70, vê que já tem dinheiro com o qual ele possa cumprir suas obrigações financeiras, ele se aposenta e vem para Londres. Mas nesses 18 anos, a tensão de ser um industrial e, ao mesmo tempo, ter uma outra atividade fomentando a revolução, trouxe para Engels um enorme estressamento pessoal. É importante chamar atenção para isso, para a grandeza de Engels. Nesses 18 anos, ele ajudou financeiramente várias famílias de revolucionários alemães que foram obrigados ao exílio. Entre uma dessas famílias, a que ele dedicou mais atenção, estava a família de Marx. Depois de 1870, quando ele pode, aí sim, exercer as suas atividades revolucionárias, ele vem para Londres e ocupa um cargo na fundada, em 1864, Associação Internacional dos Trabalhadores, aí ele se sente livre. Mas eu lhes disse, ele ganhou dinheiro. Ele vai morrer em 1895. Ele vai deixar um testamento. Ele divide o pecúlio que ele deixa em 3 partes. Uma parte ele vai destinar às filhas de Marx. Uma segunda parte ele vai destinar aos velhos revolucionários que viviam com dificuldade na Inglaterra. E a terceira parte, ele está fazendo o testamento em 94, ele vai entregar ao Partido Social Democrata Alemão. Engels nunca juntou dinheiro em causa própria. De 52 a 70, ele ajudou meio mundo. E trabalhando lá, isso é o mais notável, mesmo dedicando-se em tempo integral à fábrica, Engels escreveu muito. Atenção, ele estudou muito. Ele contribuiu decisivamente em termos de elaboração teórica para a obra de Marx. Eu vou voltar a isso logo adiante. Eu quero só chamar a atenção para a imensa capacidade de trabalho e a imensa dedicação, inclusive financeira, de Engels à Revolução. Lembrando que nesse período que o Engels passou lá, que eu acabei de mencionar, passou 18 anos trabalhando feito um cão. Ele escreveu muito, ele estudou muito. Onde é que ele escreveu muito? Em primeiro lugar, ele contribuiu com dados factuais e juízos técnicos com a elaboração do livro 1 do Capital e no acompanhamento dos trabalhos do Marx no livro 2 e 3. Não é? Aliás, a expressão popular deve publicar parte da correspondência de Marx e Engels e outros sobre o Capital, onde a gente pode constatar isso. Mas Engels contribuiu com a obra de Marx não apenas no plano teórico. Marx vai ganhar a vida, não é?
e ganhar mal, recebendo mal, entre 1852 e 1862, por 10 anos, escrevendo para o jornal norte-americano, o New York Daily Tribune, o jornal que tinha maior circulação no mundo na época. Hein? Atenção! Marx vai escrever uma contribuição quinzenal, onde boa parte dos textos era resultado de pesquisas que Engels fazia para ele. E outros textos eram textos que o próprio Engels redigia e que saíram com a assinatura do Marx. Ou seja, a colaboração de Engels foi enorme. Esse mesmo jornal, através do seu editor, Dana, iniciou a publicação de uma enciclopédia nos Estados Unidos e encomendou vários verbetes a Marx. Marx escreveu alguns e Engels, especialmente aqueles que faziam referência às artes militares, às armas, foi Engels quem escreveu. O que eu quero dizer com isso? É que Engels, mesmo virando empresário durante o dia, pesquisou muito e contribuiu muito com a obra do Marx, inclusive no plano, note, teórico. A expressão o maior dos polemistas que eu utilizo não é minha, é de um socialista inglês, John Newton, que pesquisou muito a obra do Engels e acompanhou todas as polêmicas do Engels. E eu o acompanho nesse juízo. Né? Engels foi da tradição clássica marxista, se você não se lembra de Lenin, foi o maior dos polemistas. As polêmicas de Engels já estão lá na segunda metade dos anos 40, também nos anos 50. Nos anos 60, ele escreve uma série de artigos onde ele enfrenta muita conjuntura política da época. Agora, o grande modelo de polêmica do Engels serão artigos que ele vai escrever nos anos 70. Atenção. Ele escreve nos anos 70 para um jornal da social-democracia alemã. Ele escreve uma série de artigos referentes às ideias de Eugênio Dühring, onde ele polemiza com as ideias desse socialista alemão, que estavam influindo muito entre os social-democratas alemães. Isso sai numa série de artigos que, em 1878, depois posso confirmar isso, viram um livro que está traduzido no Brasil, intitulado Anti-Dühring. O título real é O Senhor Eugênio Dühring e a Subversão da Ciência, onde ele faz uma crítica rigorosa do pensamento de Dühring. E nesse livro há, inclusive, uma colaboração do próprio Marx. Marx acompanha a redação desse livro e escreve um capítulo do livro onde ele desmonta a obra de Dühring com uma ironia ferina, com uma contundência teórica. Esse é um livro que eu diria que é exemplar do polemista Engels. Mas ele polemizou, por exemplo, com proudhonianos. Há um texto dele, um ensaio sobre a questão da habitação, que também está editado no Brasil, onde ele reduz a subnitrato de pó de espirro a obra de um proudhoniano comentando a solução para o problema habitacional. Engels foi, durante toda a sua vida, um polemista extraordinário, até nos seus últimos anos, que Engels combinava duas coisas: uma escrita fluente, uma prosa agradabilíssima, um senso de ironia,
algo absolutamente interessante. Não é por acaso que a gente deve se lembrar que Engels era um caricaturista, ele fazia caricaturas, ele tinha um traço extremamente interessante. Eu diria que Engels foi, sem dúvida, um dos grandes polemistas do século XIX. E, no século XIX, um grande polemista socialista. O primeiro que apontou essas diferenças foi o próprio Engels. Não é? Depois da morte do Marx, numa carta célebre, ele comenta, olha, eu fui apenas o segundo violino. Eu tive a sorte de trabalhar e de tocar cerca de 40 anos com um primeiro violino excepcional. Não é? E ele diz, Marx era um homem genial. Nós, ele está se referindo a ele, somos apenas homens de talento. É evidente, né, eu acho que ninguém discute, que do ponto de vista da grandeza intelectual, Marx é uma figura maior que Engels. Mas eu quero retomar aqui a expressão do professor Florestan Fernandes, que eu sempre utilizei depois que a conheci. Engels é um pensador que dispõe de luz própria. Não foi apenas um pensador que dispunha de luz própria. Era um pensador que sempre manteve uma enorme autonomia em face de Marx. Mas não me parece que haja, embora muitos críticos se empenhem em mostrar dissidências, divergências entre Marx e Engels. Todo mundo insiste em que, na sistematização, que foi um instrumento fundamental de divulgação do chamado marxismo, que é exatamente o anti-Düring. Atenção para isso. Não é? Depois do Manifesto Comunista, o livro que formou gerações de marxistas, portanto, teve um papel central na divulgação do pensamento de Marx, foi exatamente, que eu já me referi antes, ao anti-Düring. E aí começam a procurar diferenças profundas entre Marx e Engels. Eu quero dizer que Marx acompanhou a elaboração do anti-Düring, contribuiu com um capítulo que é sobre a história da economia, não é? Do anti-Düring. Há diferenças de tom, há diferenças de brilhantismo em certas exposições, mas eu não vejo clivagens entre Marx e Engels. Essa minha posição não foi constante nos meus estudos intelectuais. Quando eu comecei a estudar Engels, num primeiro momento, eu encontrei o que eu achava que eram notas dissonantes com relação a Marx. Aprofundando o estudo dos dois, eu revisei essa minha posição. Eu quero dizer que há em Engels formulações que são próprias dele. Por exemplo, quem lê os seus estudos militares, os seus ensaios militares, vê que ele não tinha nada quanto a isso a aprender com Marx. Pelo contrário, ele ensinou a Marx quanto a isso. Eu acho que é muito problemático a gente tratar como uma obra de Engels a dialética da natureza. Foi recentemente editada agora em uma boa tradução, diga-se passagem, da Boitempo. Eu quero dizer o seguinte, aquilo não é um livro, aquilo é um conjunto de reflexões. Né? Aquilo não pode ser considerado um livro de Engels. Virou livro em 1925, editado na União Soviética. Mas atenção, aquilo não são as posições definitivas de Engels. Aquilo é o acompanhamento das reflexões, do evolver do pensamento de Engels quanto às ciências naturais do seu tempo. Do seu tempo. Eu quero só chamar a atenção para algumas inovações de Engels. Pensei, por exemplo,
eu não disponho de tempo para, nessas breves considerações, para me aprofundar e precisar muito isso. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Engels e Marx têm uma teoria do Partido Comunista. Está lá no manifesto do Partido Comunista. Não é? É uma concepção que não tem a ver com Lenin. Não é? Concepção do Lenin, que aparece lá em 1902, a concepção do Partido de Lenin, que é uma concepção que eu acho genial para a condução do processo revolucionário na Rússia czarista. Não é? Quanto a isso, é uma solução genial. Quanto à universalização dessas ideias, eu acho que elas são uma questão em aberto, são objeto de debate, mas eu quero dizer que isso não é aquilo que está lá no manifesto do Partido Comunista. Entretanto, acompanhando a Comuna de Paris, Engels, lá em Londres, como correspondente da Associação Internacional dos Trabalhadores para a Península Ibérica, escreve aos espanhóis, é uma carta já bastante conhecida, de 1871, onde Engels diz o seguinte: olha, a experiência está demonstrando que é preciso construir partidos nacionais. Essa é a expressão que ele usa. Isso é 1871. Ele diz, olha, a tendência é a formação de partidos nacionais, autônomos em face dos partidos da burguesia, dos partidos dos conservadores. Se vocês observarem bem, entre 1875, quando se fundem as correntes socialistas alemãs, aquele célebre Congresso de Gotha, que Marx criticou tão duramente, entre 1875 e a morte de Engels, criam-se cerca de 30 partidos socialistas, social-democratas na Europa. Atenção, Engels, em 71, percebeu uma tendência e apontou a necessidade disso antes de Marx. Não tenho a menor dúvida de que há diferenças entre Marx e Engels. Claramente. Mas não são diferenças que os oponham, que introduzam clivagens entre eles. Eu diria que basta pensar no trabalho de Engels depois da morte de Marx. Engels, construindo a sua obra, ele continuou a construí-la, continuou pesquisando lá as ciências da natureza, etc. Engels dedicou o melhor do seu tempo a editar o Capital 2, e eu me atrevo a dizer, a mais do que editar o Capital 3, onde a intervenção dele tornou aquilo que era um monte de notas, tornou um texto orgânico, sem violar o pensamento de Marx. Marx deixou uma série de apontamentos sobre a obra do antropólogo americano Morgan. Engels pegou esses apontamentos, que eram um projeto de Marx escrever um livro, e a partir desses apontamentos ele escreveu um livro e diz, olha, o livro que eu estou escrevendo e estou publicando, que é a origem da família, do Estado, da propriedade privada, do Estado, ele diz, olha, esse livro que eu estou publicando é uma vontade do meu amigo, mas o livro reproduz o pensamento dele, mas tem uma contribuição minha, e de fato tem. Então, eu creio que a gente deve considerar a obra de Engels uma obra complementar de Marx. Agora, quanto ao papel de Engels na difusão do marxismo, foi absolutamente central. Eu já mencionei aqui, depois do Manifesto do Partido Comunista, foi o Anti-Dühring que formou gerações de marxistas. E o papel de Engels, como eu vou usar uma expressão que Engels certamente não gostaria, como consultor do movimento operário depois da morte de Marx, não é? O papel de Engels foi central. Ele era consultado para emitir opinião sobre processos políticos, sobre questões políticas, e ele jamais se omitiu. E ele jamais interferiu na vida desses partidos. Consultado, ele dizia o que ele pensava.
E as cartas dele, a partir de 1890, são um precioso documento de como ele está preocupado com a utilização vulgarizada das ideias de Marx. Correspondência dele, depois de 90, é exemplar para chamar a atenção, dizer, olha, aquilo que Marx e eu escrevemos, aquilo não é um paradigmazinho para vocês embarcarem nele, não. É um guia de estudo. Tem que estudar. Então, eu penso que a obra do velho Engels é, inclusive na sua correspondência, valiosíssima. Parte importantíssima da reflexão que Engels desenvolveu sobre a arte, sobre a sua função, o seu valor, está num volume que foi editado recentemente pela Expressão Popular, que é um trabalho coletivo realizado pelo professor doutor em literatura comparada Miguel Yoshida e eu, que é a reunião de escritos de Marx e Engels sobre literatura. Não é? Eu acho que ali é um bom repositório para quem quiser estudar isso, é um material que me parece muito útil. Eu quero dizer o seguinte, Engels sempre foi um fulano ligado nas manifestações artísticas. Ele está lá interessado em quê? Na jovem Alemanha, não é? Lá com Heine e todos os pensadores e artistas da época. Nos anos 50, ele tem um debate com um importante socialista da época, Ferdinand de La Salle. Né? É um debate que Marx também tem, e no livro que eu mencionei, organizado pelo Miguel Yoshida e eu, vocês têm ali uma parte dessa contribuição. Eu quero recomendar para quem quiser se aprofundar um livro do Lukács, do Georg Lukács, que saiu na Boitempo, na coleção de obras sobre Lukács, que é um belo estudo de Lukács, que está intitulado Karl Marx e Friedrich Engels como historiadores da literatura. Há ali estudos, ensaios do Lukács muito interessantes sobre Marx e Engels, que esclarecem o conteúdo da pergunta que me foi feita. Mas eu quero voltar ao debate de Engels com La Salle, no final dos anos 50, onde Engels faz uma análise brilhantíssima de uma peça dramatúrgica de La Salle, que, na verdade, estava pensando no fracasso da Revolução de 48. Mas eu quero chamar a atenção para a correspondência do Engels. Não é? Engels corresponde com romancistas e emite juízos extremamente seguros sobre o realismo na literatura, não é? Onde ele recusa de maneira explícita a chamada arte de tese. Ele não quer um romance que defenda teses. Ele quer um romance que expresse as contradições da vida social. Me parece que Engels sempre teve, assim como Marx, muita clareza de que o valor estético das obras de arte não depende da posição política e ou ideológica do seu autor, do escritor. Mas esse valor estético dispõe de relativa autonomia. Eu diria que não há em Engels uma reflexão sistemática sobre arte, mas eu diria que há substantivas contribuições para pensar a literatura, especialmente a literatura, e estou compreendendo a dramaturgia na literatura, não é? A partir do pensamento de Engels. Eu mencionei aqui que de 1852 a 1870, Engels trabalhou feito um cão para sustentar não apenas a família Marx, importante sinalizar isso, não é? Ele ajudou dezenas de exilados alemães.
E depois da queda da derrota da Comuna Parisiense, de dezenas de refugiados, de perseguidos da Comuna. Ele também foi muito generoso, as pessoas esquecem isso, não é? Para com os lutadores irlandeses pela independência nacional da Irlanda. Não é? Nos anos 60 e 70, a luta nacional irlandesa foi objeto de grande preocupação entre os revolucionários europeus. Engels, que se envolveu com a Mary Burns, que eu mencionei aqui, tinha ascendência irlandesa, e depois com a irmã da Mary Burns, né, a Lizzie Burns, Engels visitou a Irlanda, tinha planos de escrever uma obra sobre a história social da Irlanda e contribuiu, foi muito solidário com os combatentes irlandeses. A relação dele com a família Marx é conhecida, não é? De 52 a 70, a família Marx passou agruras financeiras, especialmente nos anos 60, não exclusivamente, mas especialmente nos anos 60, a família Marx viveu circunstâncias de extrema penúria. E isso aqui não é um exagero de retórica, não é? Perderam filhos pelas condições de rigidez e alimentares que viviam. Engels, sempre que pôde, ofereceu a sua solidariedade financeira à família Marx. Eu já, ao longo dos minutos anteriores, chamei a atenção para o fato de que a vinculação de Engels e Marx não se reduzia a apoio financeiro. Engels foi um suporte intelectual e teórico para Marx. Agora, no domínio financeiro, Engels teve um papel essencial, especialmente a partir do final dos anos 60. Entre os anos 50 e o final dos anos 60, Engels sempre ajudou Marx. Mas eu quero lembrar que a posição financeira de Engels torna-se mais segura a partir de final dos anos 60. A partir daí, isso está documentado, né, nas cartas entre eles e Marx. A partir de 1869, Engels pode oferecer o que diríamos um subsídio mensal a Marx, que faz com que, a partir de 1870, a família Marx tenha uma existência decente, modesta, mas sem que lhes faltasse qualquer bem essencial. E isso foi propiciado por Engels. Isso era um exemplo do caráter generoso de Engels, não apenas com Marx. É que Engels foi um homem excepcional. Não foi apenas um luminar do pensamento socialista. Engels foi um homem excepcional. Não é? Um homem que tinha bom humor, que às vezes tinha explosões de paixão e de ira. Mas Engels, para mim, é um exemplo claro daquele fulano que trai a sua classe, mas compreende que valores civilizacionais são universais. Há uma passagem de Engels que eu acho que é elucidativa. Eu gosto sempre de repetir, é algo menor da vida cotidiana, mas eu gosto sempre de repetir isso. No século passado, havia um jogo de salão que eu peguei até resquícios dele aqui no interior de Minas, nos anos 50. Uma adolescente, em geral, pegava um caderno, na primeira página fazia 10 perguntas e dava para os amigos, para os familiares responder. Uma filha de Marx fez isso e esse caderno se conservou. O primeiro a responder foi o próprio pai. Eu não vou reproduzir literalmente, mas a do Engels eu vou reproduzir literalmente. Mas tem uma pergunta lá que era mais ou menos o seguinte: o que você mais admira no mundo? Uma coisa assim. A resposta do Marx: a luta, a capacidade de resistência, o caráter combativo.
4 ou 5 páginas adiante, é Engels que responde. E a resposta do Engels é um Chateau Margaux 1848. Chateau Margaux é um vinho, né, que até hoje é produzido na França, um vinho caríssimo. E dizem que a colheita de 48 era uma colheita admirável. Por que eu estou trazendo isso? Porque Engels, não por acaso escreveram uma biografia dele muito engraçada, muito bem feita. Um historiador, Tristan Hunt. Essa biografia está traduzida no Brasil com o título Comunista de Casaca, a vida revolucionária de Friedrich Engels. A vida de Engels foi uma vida de um revolucionário. Atenção. Mas ele jamais deixou de fazer a sua equitação. Seu esporte predileto era o dominante na Inglaterra da época, a caça, e ele adorava bons vinhos. Engels é o exemplo de que nós não devemos. Agora, por favor, eu sei que esse é um juízo muito discutível. Nós não devemos pensar o socialismo e a sociedade do futuro como uma sociedade de ascetas, de ermitões. Não. Ela tem que ser uma sociedade de abundância. Não é uma sociedade da pobreza, de ermitões. Não é uma sociedade do consumismo, do super... Mas é uma sociedade que há de garantir a todos os homens e a todas as mulheres o usufruto, o desfrute de conquistas civilizacionais. Então, nesse sentido, eu penso que Engels é uma pessoa fascinante. Eu não sei se isso é capaz de passar para vocês nessas breves palavras. Eu diria mesmo meu fascínio pela vida e pela obra de Engels. Não só pela obra, mas pela vida, pela generosidade com que ele tratou os seus companheiros, pela dureza com que ele enfrentou os seus adversários de classe. Tudo isso é para chamar a atenção na passagem dos 200 anos de nascimento do Engels, para chamar a atenção que nós perdemos um camarada que na convivência seria fantástico, mas que pelas suas ideias e pelo seu exemplo é o nosso companheiro de entrada no século XXI. Está mais vivo do que nunca. Está mais vivo do que nunca.